lá, gente. Duas coisas importantes que eu quero que vocês aprendam aqui nessa caminhada. A primeira é que eu vou chamar a atenção de vocês em vários lugares do caminho, para vocês observarem que nas pedras tem recortes feitos como altares, esculpidos à mão. E aqui em Êxodo capítulo 20, verso 25, diz assim: e se me fizerdes, Deus falando, e se me fizerdes um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Se sobre esse altar colocares o teu burril ou a tua oferta, profanar-no-ás. Então, o que Deus está falando? Eu não quero que seja levantado nenhum tipo de altar para mim, se na pedra já foi talhado, trabalhado pela mão do homem para um altar idólatra. Porque qualquer coisa que seja colocado sobre essa pedra será profanado por Deus. Então, eu quero que você se atente, porque o nosso Deus não brinca com a idolatria. Ele não brinca e não tem parte com a idolatria. Não tem essa coisa assim, não, faz do seu jeito, que Deus vai receber de qualquer jeito. Não, não vai. Ele escolhe a pedra, ele escolhe a oferta e ele escolhe como se queima a oferta. Não é de qualquer jeito. Então, não dá para levar uma vida onde o nosso Deus tem o cuidado de nos fazer olhar para a pedra na totalidade. Porque qualquer contaminação que tenha tido contato com a idolatria se torna uma arma contra nós. Olha o que Deus falou para o povo. O povo que experimentou passar por aqui. Essa estrada é chamada de Sica. Tem 1,5 km para um lado, 1,5 km para o outro. Também foi chamado de caminho dos reis. Era um caminho de travessia. O povo na Bíblia Sagrada quis passar pela estrada principal de Edom. E aí foi quando Moisés foi ao encontro do rei de Edom e falou: o povo hebreu saiu do Egito e precisa chegar ao lugar que Deus determinou. E esse é o caminho de travessia. Aí o rei de Edom falou assim: por aqui vocês não passam. Não, mas se não passar por aqui, nós não vamos chegar lá. Como é que nós vamos chegar lá? Aí o rei de Edom falou: cada um com seus problemas. Aqui não vai passar não, que eu não vou permitir. Aí o que o povo hebreu fez? É o que eu vou dizer. Mais de 2 milhões de pessoas. O que Moisés fez? Não vamos pela estrada principal, vamos por dentro das montanhas. Então eles entram e pegam esse caminho que a gente... Não é exatamente essa estrada sinuosa, mas é essa localização aqui, que era fora da estrada do comércio, da principal. E eles então pegam essa estrada e faz como se fosse uma rota alternativa para poder chegar no lugar que eles precisavam chegar. Então, eu quero ler com você Números, capítulo 20, que vai contar essa história para nós. E vira para esse irmão que está do seu lado e diz assim: a bispa prega, mas mostra na Bíblia. Número 20, do versículo 14. Olha o que está escrito. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que me sobreveio. Os nossos pais desceram do Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estávamos em Cádiz, cidade na extremidade dos termos. Deixa-nos, pois, passar pela sua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos águas dos seus poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos para os outros termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por aqui, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado
E se eu e meu gado bebermos das suas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa, deixar somente passar. Porém ele disse, não passarás. Judeu, né? Ele é judeu, né? Ele quis negociar com o rei. Falou, você não quer deixar passar de graça, mas eu vou pagar pela água. Vou pagar pela água para os meninos beberem e vou pagar pela água para o meu boi beber. Aí o rei de Edom falou, nem pagando você passa. Não quero ter parte com essa história. Olha o que eu vou dizer para você. Quem não ajuda o povo de Deus a cumprir a sua promessa, paga o preço caro da desolação. Olha esse lugar. Olha esse lugar. As terras de Edom ficaram lançadas ao vento e o reino de Edom foi destruído. Por quê? Porque ele rejeita a obediência do Deus vivo, onde diz, dai passagem ao povo de Deus para que ele chegue à terra da promessa. Todo aquele que entrar no teu caminho para te impedir de chegar no lugar que Deus determinou para você chegar, vai pagar, paga diante de Deus. É Deus que vai cobrir a vida dele. Aí ele diz, por ele não passarás. E saiu Edom ao encontro de muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelo seu termo, pelo que Israel se desviou desse caminho. Então ele sai de lá, da terra real, da estrada real, e procura um caminho alternativo, porque ele precisava seguir a direção que Deus estava dando ao povo. Aí olha o que diz. Versículo. Vou ler agora. Agora o 22. Capítulo 20, verso 22. Deixa eu achar aqui. Aí diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tende vistos que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. As tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavadas, sobre ele levantarás o teu currinho. Então Deus falou assim para eles, não importa que o caminho mudou, o plano é o mesmo, não vai mudar. E a estratégia do sacrifício e da oferta continua a mesma. Não vai ser na pedra, vai ser na terra. Porque as pedras estão contaminadas com a idolatria. Então você vai, sob a pedra, você vai levantar o altar, vai sacrificar para mim, e eu vou continuar sendo seu Deus, vou continuar falando com você e vou continuar ministrando. E aí ele segue esse caminho. Ele segue esse caminho. E aí, depois de alguns dias de caminhada, esse está no versículo 22, diz assim, então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao Monte Or. Então quando a gente entrar no caminho, a gente vai andar um cadinho, eu vou dizer para vocês assim, atrás desse monte é o Monte Or. Então nós estamos vivendo esse texto da Bíblia Sagrada. Olha o que diz. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão, recolhido será o teu povo, porque não entrarás na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto fosse rebelde a minha palavra nas águas de Meribá. A gente vai ver isso amanhã. Toma Arão e Eliezer seu filho e faz-o subir ao Monte Or. E despe Arão os seus vestidos e veste-o Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. O que aconteceu? 2 milhões de pessoas acampadas aqui. Só Moisés, só Arão e Eliezer sobem entre as brenhas. O que diz isso? Nós vamos entrar no caminho e você vai ver que as pedras não são coladas, tem um espaço entre elas. A Bíblia chama isso de brenha. Então o Arão e o Eliezer passam entre as brenhas
para alcançar o Ó, que o Ó está aqui atrás, o monte está aqui de trás. Então só os dois vão. O povo fica todo assentado, acampado nessa região que a gente vai entrar aqui. Aí o que diz a Escritura? E fez por Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Ó perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão os vestidos e os vestiu a Eliezer seu filho. E morreu Arão ali sobre o monte, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eliezer do monte. E vendo isso, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias. Isso é, toda a casa de Israel. Então Moisés sobe com eles. Arão, diga comigo, Arão, Eliezer e Moisés. Todo o povo acampado, eles sobem entre as brenhas e chegam ao Monte Or. Quando chegam ao Monte Or, olha que terrível. Olha que terrível. Como é que você dá notícia que alguém vai morrer? Olha que responsabilidade Deus colocou sobre os homens de Moisés. Moisés chega para Arão e diz assim: me dá as tuas vestes de sacerdote. Entrega elas para mim. Aí o Arão se despe. O Arão retira sobre dele as vestes de sacerdote. Aí o Moisés diz assim: veste teu filho Eliezer. Aí ele veste Eliezer com aquelas vestes que só Arão tinha. Aí o Moisés diz para ele assim: hoje Deus vai te levar da terra. Hoje acaba aqui na terra a sua história. Seu filho agora vai dar sequência a esse ministério, a esse chamado. Aí eles têm esse momento lá da troca das vestes. A Bíblia diz que o Arão morre. Então morreu aqui, ó, atrás desse monte. Lá mesmo eles enterraram o Arão. E a Bíblia diz: desceu do monte quem? Quem que desceu do monte? Eliezer. Moisés e Eliezer. O Arão morreu, foi enterrado aqui no alto do monte. Olha o que eu vou dizer para você. Não aqui, lá. Mas nós vamos liberar a palavra profética sobre essa região porque nós estamos aqui. Amém. Aqui é lugar da gente dizer para o Senhor que a Bíblia é imutável, ela não muda. E Deus diz para nós que não tem filhos preferidos. E Deus age da mesma forma sobre a vida de todo homem e toda mulher. Então aqui é lugar da gente requerer coisas diante do céu. Aqui é lugar da gente dizer para Deus assim: eu não quero morrer de enfermidade. Aleluia. Eu não quero morrer de acidente. Eu não quero morrer de causa um acontecimento. Aqui é lugar da gente dizer assim: eu quero ser recolhido aos céus como Arão foi. Aleluia. Arão não passou por enfermidade, Arão não passou por dores, Arão não sofreu, simplesmente desligou da terra e foi para o céu. Aleluia. É isso que nós temos que requerer. Aqui é lugar da gente quebrar a maldição da morte prematura, das ordens se inverterem, do filho morrer antes do pai. Aqui, eu estou tudo arrepiada. Aqui é lugar da gente dizer para o Senhor: não, eu não quero essa maldição, não. Na minha casa, o Arão é recolhido. Na minha casa, o Arão deita, dorme e acorda nos braços do Pai Celestial. Na minha casa, ninguém morre de acidente de carro. Ninguém morre de enfermidade. Na minha casa, ninguém vai passar por esse tipo de experiência. Por quê? Porque eu estou requerendo diante do céu a oportunidade de, quando chegar a minha hora, de eu ser recolhido ao céu. A morte prematura é maldição, hein? A gente não pode viver e desejar isso, né? Porque Deus precisa cumprir esse tempo. A segunda coisa, que para mim é uma das mais importantes, aqui é lugar da gente requerer continuidade ministerial. Aleluia. É você entender, amigo. É você entender sobre transferência de unção. Cadê a pastora Deise? É você entender a responsabilidade que é você se despir para vestir o outro debaixo dos seus dons, da sua unção e da sua autoridade no hospital. Transferência de vestes fala de continuidade ministerial. Eu vou ser o que o papai foi. Eu quero ser como o papai era.
A minha referência era o papai Arão. A minha referência era como o papai Arão cuidava das coisas de Deus. A minha referência é como o papai Arão cuidava do tabernáculo durante toda a travessia do deserto. Eliezer assume as vestes e a responsabilidade do Arão. É o que eu estou dizendo. Aqui é lugar de requerer as vestes do seu líder. É vestir a mesma roupa, é falar a mesma língua, é dar continuidade ao mesmo entendimento. É dar continuidade, irmão. O que um dia foi derramado precisa perpetuar. Precisa continuar. Nós precisamos aprender a vestir as vestes dos nossos pais espirituais. Eu não estou falando dessa, não. Eu estou falando da real, da espiritual. Por quê? Porque não pode ter filho que não pareça com o pai. E eu vou dizer, a Universal sabe fazer filho igual o pai, né? Até o jeito de mexer na mão é igual o pai. Por quê? Porque identidade, irmão. Quando as pessoas me veem pregar, eles dizem, meu Deus, é o Ciro de Sá, com todo respeito ao bispo Ciro. Por quê? Porque eu vesti as vestes do meu pai. Eu vesti as vestes daquele que me ensinou a Bíblia Sagrada. Eu vesti as vestes daquele que me ensinou a pregar a Bíblia Sagrada. E o desejo do meu coração é que você um dia veste as minhas. E que quando você falar, quando você ministrar, quando você orar, quando você pregar, as pessoas vão dizer, meu Deus, é as vestes da bispo. Aleluia. Porque isso é transferência de veste. É transferência, e tem entendimento sobre esse símbolo. Porque o que eu vou dizer é o segredo. Cadê Marquinhos? O segredo. Quando o Moisés desce do monte com o Eliezer, o povo que estava acampado aqui nem deu conta. Nem tiveram ideia de que não era Arão. Por quê? Porque quando eles olham daqui para o monte, eles só veem as vestes resplandecentes. Ele diz, papai está descendo. Papai está vindo aí. Eles não repararam que podia estar faltando o Eliezer. Se as vestes eram do Arão, eles estavam vendo era o Arão descer. Então quando eles olharam assim, papai está descendo com Moisés. O Eliezer ficou. Nós não estamos ligando para o Eliezer, né? Mas o papai está descendo aí. A ficha só cai quando o Eliezer chega aqui. Quando ela chega aqui embaixo, que eles olham e dizem, a roupa é igual, mas não é o papai. O que aconteceu? Aí Moisés diz, Arão foi recolhido aos céus. Aí todo o acampamento chora. A Bíblia diz aqui para nós. Toda a congregação fica aqui por 40 dias chorando a morte do Arão. Porque quando o líder é querido, é reconhecido, o povo pranteia por ele. O povo chora por ele, o povo se comove com as dores dele, né? E foi isso que aconteceu com o acampamento. O que eu quero dessa experiência? Primeiro, você observar os altares da idolatria. Para quem é de libertação é extremamente importante. Depois, observar que esse era o caminho que eles fizeram e acamparam sobre essa região, nesse texto de Números, capítulo 20. E outro, é entender. Você não veio aqui para ver túmulo de morto. Você pode tirar foto, é turística, é 7 maravilhas do mundo. Mas você veio aqui para receber a unção desse lugar. Amém. Você veio aqui para rejeitar a morte prematura sobre a sua família. Você vai ver o casamento dos seus filhos. Amém. Você vai experimentar ver os seus filhos crescerem. Amém. Rejeitar a morte prematura de qualquer tipo que seja sobre a sua casa e a sua família. Amém. Então, de forma baixa, educada, levanta a sua mão de Deus, eu rejeito. Em nome de Jesus. Toda morte prematura sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Agora você vai dizer comigo assim, eu recebo no dia de hoje as vestes do meu líder. Eu quero ter uma só visão junto com ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
hoje aqui é uma cidade turística, né? Eles vêm aqui para observar que foi instituído como 7ª maravilha do mundo. Mas nós não, nós viemos aqui para conhecer a Bíblia Sagrada. Aleluia. E Números capítulo 20 ensina para nós um lugar onde Moisés, Arão e Eliezer entraram pelas brenhas das rochas para encontrar o Monte Or, que fica aqui atrás. E ali acontece o texto da Bíblia Sagrada, onde Arão é recolhido aos céus e as vestes de Arão são colocadas sobre Eliezer. Então a gente vai chegar até lá, porque a gente veio requerer nesse lugar a unção de não permitir que essas coisas interrompam a ordem natural dos fatos. A morte prematura não pode chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque aqui crente em Jesus Cristo tem que ser recolhido aos céus. Amém. Não tem que passar por esses sofrimentos, acidentes. Nós viemos aqui recolher essa unção. E a segunda é de entender que nós podemos sim receber dos nossos pais a herança espiritual, as vestes sobre nós. Eliezer vestiu as vestes de Arão e tomou posse do segmento ministerial do seu pai. E aqui nós vamos requerer essa unção, porque a gente não quer unção de padrasto, a gente quer unção do pai. Amém. A gente quer unção que foi derramada por hereditariedade sobre nós. E aí esse caminho todo é para a gente entender o que aconteceu. 2 milhões de pessoas acampavam aqui, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao monte para encontrar o Monte Or aqui atrás. O povo de Deus passou por aqui e nós estamos dentro da Bíblia Sagrada. Aleluia! Vamos lá. Altares idólatras no lugar do cemitério. Como funciona nos templos, vou falar assim para você alcançar, romano até hoje, né? Os líderes são enterrados no lugar onde tem as imagens da escultura. É o mesmo sincretismo, é o mesmo processo espiritual. Tem entre as colunas, os obeliscos, tá vendo? Escavado na rocha com buraco, só que ali ele aproveitou e já fez a imagem do Deus na própria pedra, esculpido na própria pedra. Antigamente, as casas tinham uma moldura assim, feita de ladrilho, com a imagem dentro. Lembra? No interior tem muito. É a mesma referência. Então não é de Portugal, a referência é de antiguidade, exatamente. A idolatria ela não muda, ela só se renova. Vê se eu tô ficando maluca, mas olha como essa parte de cima parece as asas dos anjos da arca. Igualzinho o tampo do propiciatório. Tá vendo aí? Mas não tem nada a ver com o povo de Deus, não é marcação do povo de Deus. Porque o povo de Deus sabia que não podia fazer isso. Então, por quê? Porque Baal tinha uma imagem, era um boi com asas. Então, muitas figuras com asas no tempo antigo representava Baal. Não sei se essa no caso, mas dá para ver as asas estendidas, exatamente como no propiciatório da arca. Olha lá, ó. Mas é marca de idolatria. Quem lembra? Não é o lugar, né? A gente já sabe onde a gente tá. Que país você tá? Jordânia. Que país você tá? Jordânia. Jordânia não é Turquia.
A Turquia é outro país. O que eu vou dar a referência é da Turquia. Quem lembra do livro de Apocalipse, Deus dizendo assim: você não é nem frio, nem morno. Porque se fosse frio estava bom, né? E se fosse quente estava bom, servia para alguma coisa. O problema é que você está no meio do caminho e aí o morno qual que é a referência dessa igreja, né, de Apocalipse? É que a água fria ela é colocada no início do aqueduto. E aí ela começa a fazer o caminho. Chururu, 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 chururu. Ela vai percorrendo todo o aqueduto. Quando chega no final, essa água tá o quê? Quente. Aqui, bota a mão na tua cabeça para ver como é que não tá. Quando chega lá, está muito quente. Então Deus falou, se fosse no início, ou se fosse como final, estava tudo bem. O problema é que você está no meio. Você está no meio, nessa travessia do meio. E no meio eu vou ver. A referência é o aqueduto, que tem na igreja de Apocalipse. Ok. Por que esse caminho se tornou a 7ª maravilha do mundo? Não é por conta da escultura bonita que nós vamos ver ali na frente. É por conta do desenho que os ventos fizeram nessas rochas. Todo lugar que você olha para cá, você vê a mão de Deus. Você vê o corte dos ventos, o desenho que essas rochas tomaram forma. Que a força do Deus, né? O nosso Deus. Então olha a meditação para a gente guardar essa na nossa aula. Nós somos como essa rocha na mão do Senhor. E é o Senhor que nos dá forma e desenho. O tempo todo, como barro na mão do oleiro. O Senhor nos dá forma. Para quê? Para que o mundo contemple essa beleza. Não é sobre a rocha, é sobre quem faz o desenho nela. Não é sobre quem nós nos tornamos. É sobre quem trabalhou em nós. Quem nos deixou mais belos. Quem nos deixou mais importantes. É a obra do Criador, a glória do Criador. Mas olha, vim conversando com a pastora Deise no caminho. Mas o que o diabo faz? O que o inimigo da nossa alma faz? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Deus. Belo, bonito, bem feito. Nosso Deus não faz nada pela metade. O que o diabo faz? O diabo quer colocar marcas. O diabo quer colocar sinais. Para quê? Para que não seja toda a obra de Deus. Para que não seja toda a beleza que Deus faz. Tem que ter algumas coisas para roubar. Então aqui a gente está vendo, olha aqui, o vento, o desenho do vento aqui, ó, na pedra. Tá vendo que coisa linda? Na pedra parece que foi esculpida em camadas, mas esse é vento. Aí olha o que o homem faz. Lá, o altar, tá vendo? Tá vendo uma caixinha pequenininha do lado? Ali era para colocar iluminação, a lamparina, para eles poderem atravessar de noite, ver o caminho. Aí o homem faz marcas. Ó, o que eu vou dizer para você alcançar: marca na escultura de Deus, na obra de Deus. Aí você pode até brigar com a sua pastora, dizer: a pastora é chata, pastora é radical, pastora briga por umas coisas. Mas, amigo, deixa eu te falar. É por isso que eu falo da tatuagem. Vê se a tatuagem não é uma marca em cima da obra que Deus faz. Quando Deus olha a tatuagem, Deus falou para o povo: não faça marca no corpo, porque isso é coisa de gente idólatra. Isso é coisa de gente que se cortava para os deuses, né? Que derramava sangue por Deus. Isso magoou o meu espírito. Deus falou com o povo de Deus: não se envolve com isso não, porque quando vocês fazem essas coisas, eu lembro deles. Eu lembro da idolatria, eu lembro desse tipo de gente. Então não é sobre a lei, sobre a graça, é sobre conceito. Você é a obra-prima da mão de Deus. Você não precisa de desenhos feitos pela mão do homem. Você não precisa. A melhor resposta sobre tatuagem que eu já ouvi na vida foi a resposta do Cristiano Ronaldo.
Chegaram para ele e falaram: todos os jogadores de futebol são cheios de tatuagens. Por que você não tem nenhuma? Aí ele respondeu assim: você já viu alguma Ferrari com adesivos? Quem é Ferrari não precisa de decoração. Se você é a beleza do céu, você não precisa de desenho que te põe mais bonito, não. Você é a escultura do céu.